Você já procrastinou alguma vez na vida? Calma, procrastinar é uma palavrinha feia que na prática significa adiar os compromissos e tarefas do trabalho, do dia a dia, pessoais ou da família. Deixar para amanhã ou até quando não der mais tempo. Tenho certeza que todo mundo já fez isso, pelo menos uma vez na vida, e esse é o tema do Em Pauta de hoje. Para falar sobre esse assunto está aqui comigo o sociólogo Henrique Kesk. Mas antes da gente conversar com o Henrique, você vai acompanhar o que a Lisane Dutra viu nas ruas sobre procrastinar. Lisane. E 2014 é o Ano Internacional da Procrastinação, que significa deixar tudo para a última hora. E hoje eu venho até aqui, as ruas de Novo Hamburgo, para saber se a população admite que esse é o jeitinho brasileiro. Para que fazer hoje se eu posso fazer amanhã? Você deixa as coisas para fazer na última hora ou faz antes? Geralmente eu deixo para a última hora, em cima da hora, né? Eu sempre fui assim, não tem como mudar, eu acho. Porque o brasileiro não muda, né? Coisa de brasileiro, gosta de fazer, deixar tudo para a última hora. Como eu costumo fazer, deixo tudo para a última hora também. Em questão à Copa do Mundo e as eleições, as pessoas preferem deixar as coisas para fazer na última hora. E a senhora deixa ou não deixa? Não, eu não deixo. Eu me programo antes. Por exemplo, deixo tudo prontinho na noite anterior, já boto tudo dentro da bolsa e de manhã cedo eu já saio já com tudo programado. E como vocês viram, em função à Copa do Mundo e as eleições, muitas pessoas acabaram adiando seus compromissos para fazer outras coisas. E agora é com vocês aí no estúdio. Bom, nós vimos que a maioria das pessoas ou costuma deixar mesmo sempre as coisas para a última hora ou já fez isso alguma vez na vida. Eu mesma também já fiz ou faço com frequência, eu posso dizer assim. Professor, isso é algo que está na nossa cultura? Por que se tem isso? Olha, em primeiro lugar, um dos grandes problemas que o ser humano enfrenta existencialmente diz respeito à questão do tempo, né? O tempo é uma condição básica da nossa existência. Trabalhar com a dinâmica do tempo é fundamental e nós organizamos, na verdade, a nossa vida em função disso. Mas nós jogamos com algo que nós não possuímos, nós não temos o tempo. Então eu afirmo para as pessoas o seguinte: selecionem aquilo que consideram importante e façam logo, porque tu não sabe, desculpe a rudeza desta afirmação, nós não sabemos o que pode nos vir a acontecer. Então, é preciso selecionar exatamente aquilo que merece ser feito e fazê-lo, sob pena de que não possamos fazer mais. Nós não somos proprietários do tempo, nós não podemos dispor dele. Então, isso é uma ilusão realmente em nível pessoal e em nível social, muito grande. Mas priorizar tarefas também é uma dificuldade, né? O que é prioridade na minha vida? Isso é uma questão existencial até. Fundamental, por isso que tu tens que estabelecer e não te assoberbar de tarefas, que é o que a nossa sociedade contemporânea estabelece, para ocupar permanentemente o tempo. A reflexão vai permitir isto, que tu possas realmente priorizar o que verdadeiramente precisas fazer e te dedicares a fazer isso. Se tu não priorizares tarefas, tu vais andar rodopiando em círculo, sem realizar nada, deixando tudo para depois, só que o depois não te pertence. Bom, 2014 estão dizendo que é o ano da procrastinação. Por quê? Tivemos, como sempre, a gente começa com o carnaval, aí nós falamos que o ano só inicia com o carnaval, depois tivemos a Copa do Mundo, bom, o ano só vai começar depois da Copa do Mundo de verdade e agora ainda tem eleições. Então a gente acaba adiando algumas tarefas para depois das eleições e aí já é final do ano e aí já... É uma coisa também, talvez uma atitude para nada fazer, uma justificativa para nada fazer. O problema específico disto de deixar para depois, por exemplo, em obras públicas, é muito perigoso, porque tudo existe em função do tempo e quando tu deixas para depois, isso pode ter um custo muito mais elevado e normalmente tem. As licitações não são mais realizadas, os preços são superfaturados, como aconteceu evidentemente na Copa, e as obras não foram realizadas, e as que foram realizadas com superfaturamento. É um problema pessoal individual grave, é um problema social, e é um problema com reflexos políticos e econômicos, sem dúvida,
mais graves ainda, implica em custo. E no Brasil, se tem mais essa tendência, faz parte também do jeitinho brasileiro? Eu acho que sim, é um processo cultural nosso. Provavelmente em países europeus isto não ocorre. E por quê? Isso veio da herança da nossa colonização? Da herança da colonização, do fato de nos considerarmos inábeis para determinadas tarefas, de entendermos o trabalho do ponto de vista do trabalho escravo e não de algo a ser realmente feito porque merece ser feito. É um problema realmente cultural grave no país e em todos os níveis. E de certa forma, tu me desculpe a expressão, né? Mas nós temos um herói nacional que é o Macunaíma. Ele está deitado na rede. De certa forma, não deixa de ser uma preguiça, né? Institucionalizada, instituída. O nosso hino nacional tem uma frase que eu considero trágica: deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Já define tudo essa frase, né? É a preguiça. Se eu estou deitado, eu não faço. Deixo para depois. E o que eu deixo para depois simplesmente não vai se realizar. Ou se realiza muito mal. Muito mal. Bom, e o que o senhor já falou que isso a gente deve, né, se organizar em primeiro lugar e colocar prioridades. Mas isso pessoalmente, mas socialmente, o que se pode ser feito? Quais são as prioridades que uma sociedade estabelece para si? Isso deve ser realizado. Prioridade é emprego? Então crie condições para que isto ocorra. Prioridade é a distribuição de renda? Crie condições para que isto ocorra. Prioridade é a saúde? Invista em saúde. Prioridade é a educação? Invista em educação. Agora, sem estabelecer prioridades, não é possível. Tu acaba fazendo tudo mal feito. E é preciso, sim, em termos pessoais, organizar prioridades a partir de valores. E em termos sociais também. Que valores a sociedade brasileira pretende ver concretizados, ver realizados? Isso já está definido. Então, mãos à obra. Mas está um pouco difuso. Visto nas manifestações lá, tudo se queria, as próprias manifestações não estavam com objetivos claros, priorizados. É uma demanda muito grande que efetivamente se tornou dispersa e não se realizou coisa nenhuma. Nem o plebiscito que a Dilma queria, nem o referendo que foi a desculpa que o Congresso Nacional deu. Não se fez. Voltou como estava antes. Tudo voltou como estava antes, exatamente. Então, voltando ao tema da entrevista, sim, culturalmente isso faz parte do jeitinho brasileiro, dos malfeitos, de se justificar por ter feito mal. Isso também é uma desculpa. Uma desculpa, uma justificativa socialmente aceita para uma certa preguiça e incompetência generalizada. Que isso precisa ser rompido em termos culturais, se nós quisermos realmente alavancar o Brasil a um país de primeiro mundo de desenvolvimento econômico e social. Bom, anteriormente eu falava da questão do carnaval e esse ano a gente teve também a Copa, eleições, mas no nosso país nós temos vários feriados. Esse nosso calendário também ajuda ao ato de procrastinar. Sim, tudo é desculpa para não fazer, porque culturalmente o trabalho foi instituído como escravo. Isso é uma marca que se preserva até hoje. Ou seja, trabalhar ou fazer algo nos impede de uma ação prazerosa. Então, uma mudança de mentalidade cultural precisa ser realizada. E isso é muito demorado. Professor, obrigada pela presença aqui na TV Fevale. E desculpa aí, hoje nós também tivemos um problema de procrastinação. Não tem problema. Acabamos deixando para os últimos minutos a entrevista. Sempre que puderem, pode me convocar. Obrigada a você pela companhia. Vamos tentar, né, não deixar as coisas para a última hora. Lembre-se que você pode participar do nosso programa trazendo uma sugestão através do e-mail tvfevale@fevale.br. Também tem o nosso YouTube, onde você pode assistir esse e outros programas. É o youtube.com/tvfevale. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.